Imagine que o registro espiritual dos descendentes de Yahweh, meticulosamente documentado nos anais da história, foi intencionalmente apagado. Que verdades bíblicas foram ocultadas do público? Quantas vozes foram silenciadas e quantas linhagens sagradas foram excluídas dos documentos religiosos oficiais? E se fosse revelado que pessoas de pele escura têm uma conexão direta, profunda e divina com o Deus de Israel? Uma conexão que foi escondida, distorcida e esquecida não por acaso, mas deliberadamente. Porque a linha sagrada entre Yahweh e as pessoas negras foi sistematicamente apagada da memória espiritual da humanidade. Não se trata apenas de uma narrativa histórica, mas de uma verdade espiritual enterrada sob séculos de manipulações, teologia colonial e narrativas fabricadas. Qualquer um que se atreva a desvendar essa verdade enfrentará a resistência de estruturas inteiras criadas para manter esse segredo oculto do público. Na própria Bíblia há passagens que revelam a presença ativa de personagens negros em momentos cruciais da história sagrada. Na genealogia dos povos considerados eleitos, há nomes ligados ao continente africano, à Etiópia, à Núbia e a Cuxa. Por que quase ninguém fala sobre isso? É coincidência que figuras como a rainha de Sabá, Simão Cirneu e os Cuxitas sejam apresentados como notas de rodapé, embora na realidade fossem pilares silenciosos do plano divino. O silêncio em torno disso é apenas esquecimento? Ou há algo muito mais profundo e sombrio por trás dessa omissão? Não se trata de uma teoria, mas de identidade e herança espiritual. Trata-se de quebrar o silêncio que foi imposto a gerações inteiras de descendentes de reis, sacerdotes e guerreiros espirituais. A linhagem sagrada de Yahweh não foi destruída, mas sim oculta. Contudo, por mais que o tempo passe, a verdade sempre prevalece e começa a se revelar. Está prestes a ocorrer uma imersão no lado oculto da Bíblia, um aspecto que revela a conexão sagrada entre Deus e um povo que carregava em seu sangue e espírito o selo da promessa. Mesmo sob opressão, mesmo na diáspora, mesmo sem saber quem realmente são, ficará claro porque, ainda hoje, tantos tentam apagar essa conexão. A colonização espiritual reescreveu nomes, mascarou origens e arrancou os filhos do Altíssimo de suas raízes. Esta não é apenas mais uma narrativa, mas um chamado, um despertar e uma reconstrução espiritual. Talvez você mesmo seja parte dessa linhagem esquecida. Não importa o que lhe disseram ou o que esconderam, a voz de Yahweh ainda ressoa e clama das ruínas da história, ecoando nas Escrituras e revelando que há um povo eleito que foi desacreditado e rejeitado, mas que ainda permanece de pé. Está prestes a descobrir uma verdade que mudará para sempre sua percepção de identidade, fé e propósito. Onde há promessa, há resistência. E onde há resistência, há linhagem. Explorando as origens. A conexão entre Yahweh e as pessoas negras. Antes de embarcarmos nesta fascinante investigação, pergunta a si mesmo: você já havia suposto a existência de uma conexão direta entre Yahweh e as pessoas negras? Ou essa descoberta é uma surpresa para você? Essas perguntas são uma parte vital da restauração da verdade. Cada reflexão sobre elas ajuda a romper o véu de silêncio, a atravessar a quietude espiritual e a fortalecer a comunidade de buscadores da verdade que anseiam por uma compreensão abrangente. No que se segue, você descobrirá porque a linhagem sagrada nunca desapareceu, apenas aguardava o seu momento de despertar. Imagine uma jornada a uma era que precede os impérios modernos, as divisões políticas e até mesmo os conceitos de raça como os entendemos hoje. Imagine um tempo em que a espiritualidade não era um sistema imposto, mas uma herança viva, transmitida de geração em geração. É nesse período que descobrimos os vestígios de uma linhagem sagrada esquecida, uma linha direta que conecta Yahweh, o Deus Altíssimo, a povos que atualmente são vistos apenas como meras notas de rodapé na história oficial, mas que, na verdade, ocupavam um lugar central no plano divino. A Bíblia, o livro sagrado que exerceu uma influência imensa na espiritualidade de bilhões de pessoas, não ignora a presença africana. Pelo contrário, ela a menciona com clareza surpreendente.
No entanto, muitos nunca aprenderam a lê-la sem preconceitos e com um coração aberto. Comecemos com um nome fundamental: Cusha, filho de Cam, neto de Noé. Cusha é mencionado logo no início da genealogia bíblica, em Gênesis 10, como o progenitor de uma linhagem poderosa. Além disso, Cusha é pai de Nimrod, descrito como o primeiro grande guerreiro na Terra. Isso testifica uma herança de liderança, força e influência. Pense por um momento. Por que essas figuras, Cam, Cush e os povos que habitavam a Etiópia, a região da Núbia e os territórios que hoje conhecemos como Sudão e Egito, desapareceram gradualmente da narrativa espiritual dominante? Isso não foi um acaso. Há um padrão discernível nisso. A relação entre os povos africanos e Yahweh foi marcada não por alienação, mas por proximidade. A própria palavra Etiópia, que aparece repetidamente nas Escrituras, sempre surge em contextos que indicam significado espiritual, participação nos planos divinos e, frequentemente, um papel proeminente em momentos decisivos. Um exemplo notável é a rainha de Sabá, governante de um poderoso império africano, que chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei Salomão. A Bíblia não apenas menciona essa mulher, mas exalta sua sabedoria, sua riqueza e seu reconhecimento da presença de Deus em Salomão. Esse fato, por si só, desmente o mito de que os povos africanos estavam distantes do Deus de Israel. Pelo contrário, eles buscavam, honravam e eram reconhecidos pelo próprio Yahweh. Mas isso não é tudo. Você sabia que Moisés se casou com uma mulher cuxita? Isso é relatado em Números 12:1. E você sabia o que aconteceu quando Arão e Miriam expressaram dúvida sobre essa união? O Senhor interveio pessoalmente para proteger Moisés. Esse detalhe, que muitos negligenciam ou consideram insignificante, na verdade carrega um enorme peso simbólico. A aceitação plena e incondicional da linhagem de pele escura na própria estrutura espiritual do povo judeu. Ao longo dos séculos, a conexão espiritual entre Yahweh e o povo africano foi sistematicamente suprimida. Um dos métodos mais eficazes para ocultar essa conexão foi a distorção da imagem de Deus, dos profetas e de outros personagens bíblicos. A arte religiosa, por séculos, representou as figuras sagradas como europeus brancos: Jesus, Maria, os apóstolos. Todos eram retratados com traços eurocêntricos, o que visual e emocionalmente distanciava milhões de africanos da possibilidade de se identificarem com o divino. No entanto, ao consultar as fontes originais, uma imagem diferente se revela. No livro de Jeremias 13:23, a pergunta ressoa: pode o etíope mudar a sua pele? Isso indica inequivocamente o reconhecimento da pele negra como uma característica hereditária presente no contexto bíblico. Em Atos dos Apóstolos 8, descreve-se o encontro do apóstolo Filipe com um eunuco etíope, um alto funcionário da rainha Candace. Esse homem estudava o livro do profeta Isaías e foi batizado ali mesmo, à beira da estrada. Este episódio não é apenas uma coincidência, mas um sinal profético. Um dos primeiros não-judeus a abraçar o cristianismo foi um africano negro, sedento pela palavra de Deus. Apesar dessas evidências, por séculos foi inculcado que os povos africanos estavam na periferia da salvação, que não faziam parte da história divina e que eram amaldiçoados como descendentes de Cam. Mas isso é uma distorção grosseira do texto bíblico. A maldição de Noé não foi dirigida a Cam, mas a Canaã, e tinha implicações geográficas e políticas, não espirituais ou raciais. No entanto, esse falso argumento serviu de justificação para séculos de escravidão, colonização e opressão de um povo inteiro. A espiritualidade africana sempre se caracterizou por sua profundidade, intuitividade e conexão com as forças superiores. Mesmo antes da chegada do cristianismo, existia uma compreensão clara de um Criador Supremo, um Deus onipresente. Os missionários europeus não trouxeram Deus para a África, mas encontraram um povo que já conhecia o sagrado, mas que expressava essa conexão à sua própria maneira, muitas vezes de forma mais pura do que os sistemas religiosos distorcidos pelo poder político. A presença de Yahweh manifestou-se de várias formas, mas sempre permaneceu autêntica.
Ao estudar as tradições orais dos povos africanos, é possível descobrir relatos de linhagens sacerdotais e proféticas, reis ungidos e rituais que ecoam o Antigo Testamento. Seria isso uma coincidência ou a prova de que a semente da verdade divina foi plantada ali muito antes de ser registrada nos pergaminhos? A questão que surge é: por que essa herança foi sistematicamente apagada? Por que as igrejas silenciam sobre a conexão entre os descendentes de Cuxa e a aliança estabelecida com Yahweh? Por que são feitas tentativas de ocultar o papel fundamental da África na história espiritual da humanidade? Talvez porque um povo que compreende sua verdadeira origem espiritual se torna incontrolável. Quando uma pessoa entende que é descendente de reis, profetas e ungidos, ela deixa de se curvar aos opressores. Ela se reconecta com sua missão, ela desperta. E é exatamente esse despertar que está acontecendo agora. Um despertar coletivo, uma sede por respostas que não podem ser encontradas em sermões memorizados. Os africanos estão buscando respostas nos lugares certos, olhando para as Escrituras com uma nova visão espiritual, com a coragem que é inerente àqueles que conhecem seu chamado, apesar das tentativas do mundo de silenciá-lo. No fundo da alma de cada pessoa pode residir uma inquietação sutil, como uma chama silenciosa que sussurra sobre a existência de algo maior do que a mediocridade. É importante não deixar que essa chama se apague, mas sim ouvi-la. Quantos sabem sobre a antiga Cuxa, que conecta a Etiópia aos eventos bíblicos, ou sobre a esposa cugita de Moisés? Talvez para alguns isso seja uma revelação. É um equívoco comum pensar que a presença de Yahweh, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estava limitada a uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. No entanto, o Deus que criou o universo e soprou vida no ser humano não pode ser confinado por fronteiras políticas ou por interpretações eurocêntricas da fé. Ao contrário das noções estabelecidas, a manifestação de Yahweh abrangia também as terras africanas, não como um elemento secundário, mas como uma parte integrante do plano divino. Não se pode ignorar as inúmeras menções à Etiópia, ao Egito, à Núbia e a outras regiões africanas nas Sagradas Escrituras, onde aparecem não como povos ímpios e distantes de Deus, mas como participantes ativos da história espiritual. A conexão entre os antigos judeus e os povos africanos transcende a geopolítica. Ela possui uma natureza espiritual, profética e ancestral. Ao longo de toda a Bíblia vemos a manifestação de Yahweh no contexto africano. Tomemos, por exemplo, o Egito, onde ocorreu não apenas a condenação de Faraó, mas também a libertação, a instrução e os milagres. Foi em terra africana que Moisés viu pela primeira vez a sarça ardente e ouviu a voz de Deus. Deve-se refletir sobre esse fato. A primeira revelação de Yahvé a Moisés não ocorreu em Canaã ou em Israel, mas na África. Ali Deus falou diretamente, com poder e um propósito definido. E não foi por acaso. Yahvé sempre se manifestou onde as pessoas sofriam, onde reinava a opressão, mas também onde havia corações sedentos por justiça e liberdade. Mais tarde, quando o povo judeu deixou o Egito, foram os africanos que testemunharam os milagres de Yahvé. A abertura do mar, as pragas, a coluna de fogo e o maná do céu. Tudo isso aconteceu diante de um continente que é frequentemente considerado um personagem secundário na história bíblica, mas que, na verdade, fazia parte do palco principal. E essa presença não se limita ao passado. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Yahvé envia profecias e mensagens que se referem diretamente aos povos africanos. Em Isaías 18, por exemplo, há uma profecia clara, dirigida à terra de asas que zumbem, localizada além dos rios da Etiópia. Essa terra é descrita como poderosa, organizada e chamada a trazer ofertas a Yahvé no Monte Sião. Isso testifica uma aliança espiritual, um chamado divino da terra africana para se apresentar diante do Deus de Israel não como estranha, mas como parte de seu plano. Outro detalhe, muitas vezes despercebido, é o papel dos egípcios no período pós-exílio. Durante a invasão de Nabucodonosor, muitos judeus fugiram para o Egito em busca de refúgio. E, novamente, foi em terra africana que Yahvé os buscou. Jeremias foi para lá para continuar a profetizar.
A presença divina seguiu o povo, independentemente da localização, provando que Deus não estava confinado ao templo, mas estava ligado à linhagem, a uma aliança viva. Com a transição para o Novo Testamento, essa conexão espiritual torna-se ainda mais evidente. Lembremos a história do eunuco etíope, que lia o livro do profeta Isaías durante sua viagem. Esse alto funcionário da corte da rainha Candace da Etiópia, um africano que estudava as antigas profecias, buscava compreender o mistério do Messias. E foi nesse momento que o Altíssimo, milagrosamente, enviou o apóstolo Filipe para que lhe explicasse as Sagradas Escrituras e o batizasse. Não foi uma coincidência, mas sim um sinal divino. Um africano tornou-se um dos primeiros a receber a revelação completa do Evangelho após a ressurreição de Jesus Cristo. Não um europeu nem um grego, mas uma pessoa de pele escura, ligada à realeza, sedenta por conhecer a Deus. O Altíssimo sempre olha para o coração e não para a apétence, como para a aparência. Nas narrativas bíblicas vemos uma sucessão de interações diretas, manifestações espirituais e participação profética dos povos africanos na construção do reino de Deus. Isso refuta completamente o mito estabelecido por séculos de que as pessoas negras foram marginalizadas e postas de lado na história, como se nunca tivessem desempenhado papel algum no plano de salvação da humanidade. Essa é uma mentira criada por sistemas religiosos que buscam manter o poder. A verdade é que a relação entre o Altíssimo e os povos africanos é tão profunda que, em muitas passagens das Escrituras, ele os protege, os exalta e os apresenta como um modelo de humildade, força e sabedoria. A própria rainha de Sabá, que visitou o rei Salomão com ricos presentes, ouro, especiarias e muitas perguntas espirituais, foi elogiada por sua busca pela sabedoria divina. Jesus Cristo até a apresentou como exemplo de alguém que diligentemente buscou a verdade, ao contrário de muitos de seus contemporâneos. Como não notar com que reverência a herança espiritual africana é mencionada nas Sagradas Escrituras? O problema é que isso nunca foi ensinado. Não se falou disso dos púlpitos das igrejas. Não foi incluído nos currículos das instituições teológicas. Foi ocultado e lançado no esquecimento não por ignorância, mas por escolha deliberada. Assim que um povo compreende suas raízes no trono espiritual do Altíssimo, ele se recusa a ser escravo e desperta. E esse despertar espiritual está acontecendo agora, neste exato momento. Portanto, esta informação não é apenas um conjunto de fatos, mas um chamado. É um chamado para recuperar aquela conexão divina que foi suprimida por tradições humanas. Chegou o momento de reconhecer que a espiritualidade não tem cor de pele. Mas Deus realmente se manifestou em pessoas de pele escura em terra africana para alcançar seus propósitos divinos. A Bíblia não foi escrita para apresentar um quadro de salvação apenas para pessoas brancas. Ela foi escrita para revelar o reino de Deus, que inclui a África e seus descendentes, pessoas que carregam em seu sangue a força da antiga Cush, a sabedoria da rainha de Sabá, a fé do eunuco etíope e a resiliência dos refugiados judeus no Egito. Se você sente esse fogo interior, talvez seja porque a voz do Altíssimo ainda ecoa em sua linhagem. Você nunca teve a sensação de que algo estava errado com as versões da história que sempre lhe contaram? Quando começamos a abrir os olhos para o que realmente está contido nas Sagradas Escrituras, algo extraordinário acontece. Percebemos que as evidências sempre estiveram diante de nós, mas nos ensinaram a não vê-las. Isso não ocorreu por acaso, mas como resultado de uma construção teológica, histórica e cultural deliberada que apagou, distorceu e ignorou verdades capazes de libertar milhões de pessoas do cativeiro espiritual. Na busca por uma autêntica autoidentidade espiritual, chegamos à pedra angular da revelação, os testemunhos bíblicos e históricos que apontam para a presença de africanos na linhagem sagrada e no plano divino de Yahweh. As Sagradas Escrituras mencionam inequivocamente pessoas negras e povos africanos, dotados de proeminência espiritual, qualidades de liderança e uma profunda conexão com o Eterno. No entanto, por razões obscuras, essas passagens são frequentemente lidas superficialmente ou interpretadas de tal forma que sua força original é atenuada.
No Cântico dos Cânticos, logo no início desta obra, a amada se apresenta a nós com as palavras "Eu sou morena, mas formosa". Em algumas traduções pode-se encontrar negra ou queimada de sol, o que reflete os preconceitos teológicos subjacentes a essas versões. No entanto, o texto original em hebraico é claro. Ela declara com orgulho que a cor de sua pele é uma parte intrínseca de sua beleza. Uma mulher negra, elogiada pelo homem mais sábio da Bíblia, é um fato que não pode ser ignorado. Isso não é apenas poesia, é profecia. No livro de Jeremias, o profeta faz uma pergunta retórica, relevante até hoje. Pode o etíope mudar a sua pele? Ele faz essa pergunta não com o propósito de crítica, mas para afirmar a imutabilidade da criação divina. A cor da pele do etíope é algo imutável, parte do plano divino, um sinal e uma identidade. No entanto, ao longo dos séculos, esse versículo foi usado em um contexto pejorativo como uma espécie de limitação. A verdade é que o profeta exaltava a imutabilidade da criação divina como tal. Voltando ao livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das passagens mais significativas, o encontro de Filipe com o eunuco etíope. Poucos, porém, prestam atenção ao seu alto status. Ele não era apenas um viajante casual, mas o ministro das finanças da rainha da Etiópia, um africano negro que ocupava uma posição elevada e lia as escrituras em sua carruagem. Há um simbolismo profundo nisso. Ele representa um povo que, estando fora da religião judaica oficial, já buscava Yahweh, estudava as profecias e carregava em si a centelha divina. Não se pode esquecer de Simão Ciraneu, um personagem que é frequentemente mencionado de passagem nos sermões, mas que possui um enorme significado espiritual. Foi ele quem ajudou Jesus a carregar a cruz. A Bíblia indica claramente sua origem. Ele era de Cirene, uma cidade na Líbia. Simão, sendo africano, não apenas ajudou fisicamente a carregar a cruz, mas também simbolicamente compartilhou o peso do maior sacrifício da história. Não é um detalhe acidental, mas um evento profético. Uma pessoa negra foi digna de tocar a cruz de Cristo em um momento em que até mesmo os discípulos estavam ausentes. Além disso, a tradição cristã primitiva afirma que os filhos de Simão, Alexandre e Rufo, tornaram-se líderes da igreja primitiva. Em outras palavras, a semente negra estava presente nas origens do cristianismo. E claro, não se pode deixar de mencionar a majestosa Rainha de Sabá. Para muitos, essa figura permanece um mistério, mas não deveria ser assim. Ela veio a Salomão com profundas questões espirituais, trouxe ricos presentes, demonstrou reverência e recebeu sabedoria. E ela foi elogiada não apenas por Salomão, mas pelo próprio Jesus, que disse que no dia do juízo a Rainha do Sul se levantaria contra esta geração, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus não apenas reconheceu essa mulher africana, ele a apresentou como exemplo de fé e verdadeira busca espiritual, um fato que é frequentemente ignorado pela Igreja. As Sagradas Escrituras não são as únicas a testemunhar essa verdade, pois a história e a arqueologia proclamam incansavelmente verdades que muitos preferem ignorar. Escavações arqueológicas na Etiópia, Egito, Sudão e Israel revelam ícones, escritos, artefatos sagrados e textos antigos que confirmam a presença significativa de descendentes africanos nas esferas espirituais e religiosas do mundo bíblico. Como exemplo, antigos manuscritos etíopes contêm versões de livros apócrifos, como o livro de Enoque, que oferecem profundas revelações sobre anjos, julgamento e a criação do mundo. Esses livros, outrora reverenciados pelos primeiros cristãos, foram posteriormente excluídos dos cânones bíblicos oficiais. E onde esses manuscritos foram cuidadosamente preservados ao longo dos séculos? Em igrejas e mosteiros da Etiópia, entre um povo negro que nunca deixou de acreditar e proteger o que foi rejeitado pelo mundo ocidental. Além disso, as antigas catacumbas são adornadas com pinturas e mosaicos que retratam personagens bíblicos com pele escura e feições africanas muito antes do surgimento das versões embranquecidas, que surgiram com o desenvolvimento da colonização europeia. No entanto, essas descobertas não são refletidas em livros didáticos nem se tornam objeto de discussões teológicas.
Elas são relegadas a arquivos, silenciadas e ignoradas, pois sua divulgação poderia abalar toda a estrutura eurocêntrica do cristianismo. A ciência também confirma essa antiga conexão. Pesquisas genéticas e antropológicas atestam a presença, em povos africanos, de marcadores mitocondriais relacionados a linhagens do Oriente Médio, o que reforça a ideia de migração, mistura de culturas e intercâmbio espiritual. Além disso, isso indica que o que muitos consideravam uma exceção, na verdade, era uma aliança velada que nunca foi desfeita. É preciso reconhecer que as evidências nos cercam por toda parte. No entanto, é preciso coragem para encará-las, sem o preconceito da religião tradicional, sem o medo da verdade, pois a verdade liberta. E essa verdade é simples: pessoas negras fazem parte da promessa, não como personagens secundários, mas como protagonistas, guardiões de uma espiritualidade que sobreviveu à escravidão, ao colonialismo e à censura teológica. A linhagem de Yahweh está profundamente enraizada na terra africana e nenhuma mentira histórica é capaz de erradicá-la. Você já se perguntou quem determinou o que deveria e o que não deveria entrar nas escrituras sagradas que temos hoje? Você já refletiu sobre o poder por trás da escolha de quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam rotulados como heréticos, perigosos ou simplesmente sem importância? Quando se trata de ocultação intencional da história, não estamos lidando com simples erros de tradução ou omissões inocentes. Estamos falando de engenharia espiritual e ideológica, cuidadosamente elaborada para apagar os vestígios de uma herança sagrada que conecta diretamente as pessoas negras a Yahweh, ao sagrado, à promessa, à aliança. Ao longo dos séculos, interesses coloniais e religiosos se uniram em torno de um único objetivo: controlar a imaginação espiritual das massas. E para atingir esse objetivo, era necessário apresentar um Deus que se assemelhasse ao colonizador. Um Deus branco, com olhos claros, cabelos lisos e feições europeias. A imagem de Deus foi reformulada, retrabalhada, embranquecida e exportada para todo o mundo com o selo de verdade absoluta. As figuras de Jesus, Moisés e todos os profetas passaram a ser retratadas com a estética do homem europeu. Mas a realidade é que esta nunca foi uma descrição bíblica, mas sim uma construção política. Essa manipulação divina teve profundas consequências. O controle da imagem de Deus determinava automaticamente quem era digno de ser considerado semelhante a ele e quem não era. A espiritualidade passou a ser identificada com a apurna aparência, a origem geográfica e a cor da pele. De forma sutil e estratégica, os africanos foram relegados à periferia do plano divino. O berço da sabedoria espiritual, a África, transformou-se em terra de escuridão. O portador da promessa divina, o africano, tornou-se símbolo de pecado, maldição e ignorância na narrativa dos opressores. E isso não foi por acaso. Muitos dos chamados livros apócrifos foram censurados não por divergências com os ensinamentos de Cristo, mas por visões de mundo que davam poder aos povos que o Império queria manter em sujeição. Os livros de Enoque, o Evangelho de Tomé, o Evangelho dos Hebreus e outros continham revelações sobre anjos caídos, dimensões espirituais e o papel de vários povos na história divina, incluindo menções a linhagens da Etiópia, de Cush e dos descendentes de Cam. Esses textos foram proibidos nos concílios que determinaram o cânon oficial da Bíblia. E isso não foi por acaso. Eles revelavam conexões espirituais com culturas não judaicas, povos africanos e tradições demonizadas pelo Império. Reconhecer que Deus também falava a esses povos representava uma ameaça ao projeto de dominação. Ao longo da história, tudo o que afirmava a espiritualidade africana foi classificado como heresia pagã e idolatria. Antigas práticas africanas, muitas das quais continham profundos elementos espirituais, foram amaldiçoadas, perseguidas e destruídas não por sua maldade, mas por lembrarem a herança esquecida das pessoas negras como portadoras de poder espiritual. A reescrita da Bíblia não foi apenas uma questão teológica, mas também uma questão de poder e dominação. Os colonizadores chegaram à África não apenas com armas e correntes, mas também com cruzes e livros sagrados, previamente editados para remover partes que poderiam inspirar resistência,
afirmar a dignidade espiritual dos africanos e lembrá-los de que Yahweh havia falado com seus ancestrais muito antes da chegada dos europeus. É importante lembrar que a Bíblia que temos hoje passou por filtros culturais, políticos e religiosos. Compreender isso não significa rejeitar as Escrituras, mas decifrar as manipulações históricas. Quando a verdade é fragmentada, aquele que tem acesso às partes corretas tem o poder de reconstruir a identidade. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A coleta de pedaços dispersos e a descoberta do que foi intencionalmente ocultado. A arte religiosa se transformou em um instrumento de alienação espiritual. Pinturas, ícones, vitrais e esculturas apresentavam imagens divinas com traços europeus, como se escondessem intencionalmente a diversidade original. Mesmo nos templos mais humildes, a imagem de Deus foi embranquecida, ferindo profundamente a alma das crianças negras, privando-as da possibilidade de se verem no sagrado. Uma ferida espiritual como essa foi infligida intencionalmente, pois um povo que não encontra o reflexo de sua identidade no divino perde a fé em seu próprio valor como morada do Espírito. No entanto, um ponto de virada está chegando, onde mais e mais pessoas percebem a distorção das concepções religiosas que lhes foram impostas. Elas começam a entender que sua origem e ter história não as afastam do divino, mas, pelo contrário, as aproximam. Pois a presença do Altíssimo se manifesta não apenas em palácios e templos luxuosos, mas também em moradias humildes, em comunidades onde o povo continua a clamar por justiça e libertação. Essa libertação começa com a percepção da incompletude do conhecimento recebido sobre a fé, com a compreensão de que páginas foram arrancadas da história, vozes foram silenciadas e visões proféticas foram intencionalmente ocultadas. Talvez seja justamente àqueles que chegaram a este ponto que está destinado a recuperar o perdido, restaurar a linhagem, despertar a memória e acender a chama da verdade. Pois um povo que não reconhece suas raízes espirituais está condenado a uma existência escrava. Mas quando se entende que são filhos do Altíssimo, tudo muda drasticamente. A história testemunha que mesmo após séculos de tentativas de apagar e distorcer a verdade, ela sempre rompeu a censura e as manipulações. Sobreviveu em tradições orais, costumes culturais e rituais que foram cuidadosamente preservados por povos que não se afastaram de sua essência espiritual. Essas tradições, muitas vezes chamadas de religiões afro-hebraicas, serviram como um tesouro de conhecimento antigo, conectando as pessoas negras ao divino, à promessa e à linhagem sagrada que tão zelosamente tentaram destruir. Enquanto os colonizadores europeus reescreviam a Bíblia e embranqueciam a imagem de Deus, esses povos mantinham uma conexão viva entre a história sagrada e a identidade espiritual africana. Estando na periferia dos registros oficiais, eles guardavam rituais que refletiam os preceitos do Antigo Testamento, como purificação, jejuns, festas lunares e ritos de iniciação, lembrando os sacerdotes e cultos judaicos descritos nas Escrituras. Isso não é uma mera coincidência, mas um testemunho da fidelidade à mensagem do Altíssimo, transmitida de geração em geração sem distorções. E embora muitos tenham negligenciado essas práticas considerando-as pagãs, elas eram uma continuação viva da Bíblia que não podia ser completamente apagada. Cada dança, cada oração, cada ritual de cura carregava consigo fragmentos da história sagrada, que ainda hoje ressoam com a mesma força espiritual de milénios atrás. Ao mencionar as tribos judaicas espalhadas pelo oeste da África e pela Etiópia, não se trata apenas de artefatos descobertos ou de evidências históricas isoladas. Destaca-se uma conexão espiritual contínua que resistiu ao tempo, superou fronteiras geográficas e confirmou o vínculo inabalável do Altíssimo com o povo africano. Essas comunidades, muitas vezes escondidas em florestas densas, cadeias montanhosas e áreas de difícil acesso, mantiveram a fidelidade aos mandamentos divinos. Em seu modo de vida, a Torá é cuidadosamente preservada, o calendário sagrado é observado e de boca em boca são transmitidas as tradições dos patriarcas, as profecias e as promessas do Todo-Poderoso que nunca abandona seu povo. É surpreendente observar como essas tradições continuam vivas hoje.
Em assentamentos no Sudão, Egito, Etiópia e em comunidades espalhadas por todo o continente africano, ainda são realizados rituais de purificação e adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As crianças absorvem o conhecimento sagrado de contadores de histórias, mães e anciãos que lembram cada nome, cada evento, cada promessa. Cada canção, cada palavra é um lembrete de que o povo africano nunca perdeu sua conexão com Yahweh, mesmo quando a história oficial tentou apagar essa conexão. Isso cria uma ponte inquebrável entre o passado e o presente, demonstrando que a verdade espiritual é inabalável mesmo diante de séculos de esquecimento cultural e religioso. Alguns desses rituais lembram surpreendentemente os descritos no Antigo Testamento: jejuns, orações matinais, observância do sábado, celebração da Páscoa e de Sukkot. Tudo isso foi preservado em sua forma original, revelando uma profunda fidelidade que escapa à compreensão superficial de muitos estudiosos. Isso demonstra que, apesar de muitos terem perdido a conexão com a verdadeira história de Deus na África, algumas comunidades a mantiveram intacta, transmitindo conhecimentos espirituais sem depender da mídia, da Igreja ou do Estado. Essa é uma resistência silenciosa, mas poderosa, de um povo que conseguiu sobreviver. É esse fato que surpreende os pesquisadores que estudam as tradições afro-hebraicas. Eles descobrem evidências vivas de uma espiritualidade que nunca foi interrompida, nunca foi apagada, permanecendo oculta, mas agora se revelando gradualmente àqueles que buscam a verdade. Essa resistência espiritual, essa preservação consciente, é uma prova convincente de que a promessa de Yahweh não depende de templos ou igrejas europeias, mas está enraizada na fé e na continuidade do povo por ele escolhido. Ao perceber isso, começa-se a entender que cada gesto, cada canção, cada ritual antigo é uma linha direta de conexão com os patriarcas, com os profetas, com a própria presença de Deus. Alguns historiadores e antropólogos hesitam em divulgar essas descobertas. Preferem considerar as tradições afro-hebraicas como fenómenos culturais exóticos e não como testemunhos vivos de uma linhagem espiritual sagrada. No entanto, a verdade é que esses povos nunca deixaram de ser portadores da aliança de Yahweh. Isso se manifesta na forma como professam sua fé, como celebram a vida, como transmitem a história sagrada de geração em geração. É uma conexão direta com a identidade original, com o sagrado que resistiu ao tempo, mas permaneceu intocada. Uma vasta quantidade de verdades ainda permanece não revelada, aguardando seu momento. Quantas conexões ainda não foram percebidas entre a espiritualidade pessoal e as gerações de ancestrais que mantiveram a fé, apesar de todas as tentativas de erradicá-la? Ao compreender toda a profundidade da história espiritual dos negros, fica claro que não se trata apenas de cultura, tradição ou costume, mas de algo imensamente maior. É um DNA espiritual que permeia gerações, carregando não apenas dor e sofrimento, mas também o poder da promessa do Altíssimo. Esse DNA espiritual, invisível aos olhos, manifesta-se no espírito, na fé e na resistência inabalável de milhões de pessoas que, ao longo dos séculos, enfrentaram opressão, perseguição e tentativas sistemáticas de destruição de sua cultura. Apesar de tudo, eles resistiram, mantendo uma conexão viva com o Criador, protegendo uma linhagem sagrada que muitos tentaram negar. É impossível não notar que cada episódio dessa história é permeado de espiritualidade, conexão com os ancestrais e uma linha direta com o Altíssimo que não pôde ser destruída por guerras, escravidão, colonialismo ou tentativas de reescrever o passado. Os inomináveis sofrimentos que o povo negro suportou apenas intensificam a grandeza de sua herança. A dor não foi em vão. Ela forjou o caráter, a fé e a força de espírito. Da escravidão ao exílio, genocídio e marginalização sistemática, cada geração carregou um pesado fardo, mas também a esperança de que o Altíssimo nunca abandonaria seu povo. A resistência tornou-se não apenas uma resposta ao sofrimento, mas também uma afirmação da identidade espiritual. Cada lágrima, cada perda, como que se gravaram na linhagem espiritual, criando uma herança que transcende o material, superando o tempo e o espaço, mantendo uma conexão viva com o sagrado.
Essa resistência não é apenas histórica, mas também profética, confirmando que a presença de Deus nunca abandonou esse povo, mesmo quando o mundo tentou apagá-lo da memória. Ao falar de identidade espiritual, queremos dizer algo mais do que apenas aparência ou etnia. Trata-se de uma conexão direta com o Altíssimo, de um sinal que não pode ser perdido ou distorcido, que se manifesta de forma misteriosa, mas poderosa, através de dons espirituais herdados. As pessoas negras sempre possuíram habilidades que refletem a promessa divina, sensibilidade espiritual, um aguçado senso de verdade, a força para resistir à opressão, o dom da cura, da profecia e da intuição. Esses dons foram frequentemente ignorados, subestimados ou atribuídos erroneamente a fatores culturais ou naturais, mas na realidade são frutos da aliança com o Altíssimo, impressos na alma de um povo escolhido para resistir e prosperar espiritualmente. Mesmo as Sagradas Escrituras contêm chaves para entender essa herança. Quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, a promessa do Altíssimo se manifestava de forma clara. Líderes surgiam dos lugares mais inesperados, profetas se levantavam entre os oprimidos, guerreiros eram chamados de terras distantes. Ao longo da história, as pessoas negras demonstraram uma resiliência espiritual surpreendente, como se em seu ser estivesse um DNA espiritual especial, conectando-as à origem divina. Essa força invisível, transmitida de geração em geração, as ajudou a sobreviver, resistir e prosperar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Antigas tribos africanas, comunidades afro-hebraicas e povos descendentes de Cush mantiveram práticas espirituais que fortaleceram essa conexão. Orações, jejuns, rituais de purificação, celebrações de datas sagradas e tradições orais preservaram a essência das promessas de Yahweh, manifestando-se na vida cotidiana dessas comunidades. Esse DNA espiritual não se limita à fé formal, mas se manifesta em sua capacidade de sobreviver, resistir e prosperar. Essa conexão se manifesta na intuição espiritual, na força em tempos de crise, na liderança não oficial, na capacidade de inspirar e transformar comunidades na visão do futuro e nos dons de cura e profecia. Cada geração carrega a memória da aliança feita com Yahweh. E essa memória ressurge quando alguém busca a reunificação com a verdadeira história e a linhagem sagrada. Essa herança espiritual é real e viva, presente em todos que sentem uma inquietação espiritual e uma chama interior. Essa resiliência espiritual prova que a linhagem de Yahweh não pode ser destruída, a verdade não pode ser perdida, e aqueles que a carregam desempenham um papel sagrado no plano divino. A história omite muitos fatos, escondendo-os intencionalmente, temendo o despertar da consciência divina dentro dos povos oprimidos. Quando uma pessoa percebe que carrega o selo de Yahweh e que sua linhagem é sagrada, ela não mais aceita ser controlada e viver sob regras impostas. É desse despertar espiritual e da conexão direta com o divino que os opressores sempre temeram. Eles sabem que um povo que conhece suas raízes não pode ser facilmente escravizado, silenciado ou manipulado. Por isso, muitas verdades foram apagadas, registros destruídos e livros que falavam do papel sagrado das pessoas negras desapareceram das versões oficiais da Bíblia. A distorção dos textos bíblicos é uma triste realidade que acompanhou a história da humanidade. Manuscritos foram entregues ao fogo, traduções foram alteradas arbitrariamente e interpretações tendenciosas foram introduzidas com o objetivo de fortalecer a ideia da exclusividade da revelação divina para povos escolhidos, principalmente os europeus. Como resultado, ao longo dos séculos, a autoconsciência espiritual da população negra foi oprimida. Sua conexão com o Altíssimo foi obscurecida por interpretações preconceituosas que distorceram sua herança espiritual e diminuíram seu papel no plano divino. Mas o esquecimento não se limitou apenas à Bíblia e às crônicas históricas. Ele penetrou em todas as esferas do patrimônio cultural: arte, música, práticas educacionais, sermões religiosos e até mesmo as formas de narrativa. Tudo foi deliberadamente moldado para fortalecer a ideia da exclusão das pessoas negras da linhagem sagrada. Cada detalhe foi cuidadosamente selecionado para criar uma narrativa de sua inferioridade e apagar sua identidade divina.
No entanto, apesar de todos os esforços, a verdade sempre encontrou caminhos para sobreviver, manifestando-se em rituais secretos, tradições orais, correntes religiosas afro-judaicas e práticas espirituais cuidadosamente preservadas pelas tribos africanas que mantiveram sua conexão com o divino. A força dessas tradições, embora nem sempre óbvia, é verdadeiramente imensa, pois não depende de reconhecimento ou confirmação externa. Ela não precisa da aprovação de historiadores ou teólogos. Ela continua a viver e pulsar na alma de cada pessoa que sente sua conexão com a linhagem de Yahweh. E é nesse momento que ocorre um ponto de virada. Quando as pessoas negras começam a perceber sua origem divina, a entender que são portadoras de uma herança espiritual intocada, conectada às promessas divinas, ocorre uma profunda transformação. A visão da história muda, a percepção da fé se aguça e o próprio conceito de identidade ganha clareza e força. É por isso que o controle e o apagamento da verdade foram tão cruéis, pois o conhecimento da verdade liberta, e a libertação do espírito inevitavelmente leva ao questionamento dos sistemas de opressão que existiram por séculos. Um povo que reconhece sua linhagem sagrada e sua proximidade com Yahweh não mais aceita narrativas que o denigrem, não se contenta com meias verdades e não se cala diante da injustiça. No entanto, o despertar não é apenas espiritual, mas também cultural e psicológico. Quando uma pessoa percebe que figuras históricas como Simão de Cirene, a rainha de Sabá, os cuxitas e os patriarcas africanos ocuparam um lugar central na história divina, quando ela entende que a Bíblia foi manipulada para esconder essa conexão, toda a sua percepção de poder, espiritualidade e resistência é transformada. A fé deixa de ser algo imposto de fora e torna-se o reconhecimento de sua própria grandeza espiritual. É nesse momento que a identidade se fortalece e as pessoas finalmente se reencontram com sua herança sagrada, que sempre esteve presente, mesmo quando tentaram escondê-la. O medo subjacente ao silenciamento histórico é o medo do despertar coletivo da consciência. Quando milhões de pessoas começam a reconhecer sua origem divina, a realidade se transforma. O espírito, temperado na luta, manifesta-se em toda a sua força. A coragem cresce e a fé se converte em ação. E essa mudança não é meramente simbólica, é algo bastante concreto. Os mundos espiritual e material se tocam quando as pessoas negras percebem que não são apenas parte de uma história sagrada, mas também portadoras de dons, propósitos e promessas. Isso gera uma força que os opressores jamais conseguirão quebrar por completo. Pois mesmo após séculos de tentativas de apagar a verdade, o Espírito Sagrado sempre encontrou maneiras de resistir, sobreviver e renascer, tornando-se apenas mais forte. É fundamental refletir profundamente sobre a conexão pessoal com essa verdade fundamental. A consciência da importância de sua origem leva à compreensão de como a história foi distorcida para semear dúvidas, diminuir a espiritualidade e fazer esquecer o legado prometido por Yahweh. O despertar dessa memória transforma a fé de uma crença passiva em uma força ativa que transforma a consciência. Em um ponto de virada da história, é necessário fazer uma pausa consciente e voltar-se para o mundo interior. A revelação sobre a linhagem sagrada de Yahweh e a conexão das pessoas negras com o divino não é apenas uma narrativa, mas uma realidade viva e pulsante, de significado direto para todos que entram em contato com esse conhecimento. Vale a pena refletir sobre o que significa perceber que os ancestrais carregavam em si a centelha da promessa divina, que não foram meros observadores da história, mas guardiões de uma herança espiritual que resistiu ao tempo, à opressão e ao esquecimento. Esse conhecimento muda radicalmente a autopercepção, pois a identidade não é apenas quem a pessoa é, mas quem ela sempre se sentiu, apesar das tentativas do mundo de distorcer essa verdade. Trata-se de uma reconexão com raízes espirituais profundas que permaneceram intactas, mesmo quando a história oficial tentou negar sua existência. Chegou o momento de olhar para dentro e perguntar: qual é o meu lugar nesta linhagem? Sou apenas mais um no mundo ou um descendente de uma linhagem escolhida, carregando dons espirituais, intuição, sensibilidade e uma força temperada na luta?
Ao longo dos séculos, as pessoas negras enfrentaram genocídio, escravidão, marginalização e tentativas de apagar sua identidade. Mas a promessa sempre permaneceu inabalável. A percepção de que essa promessa vive dentro, que a alma carrega uma conexão com Yahweh, muda tudo. A autoestima, a fé, a compreensão do sentido da vida. A pessoa começa a se ver não como uma vítima da história, mas como herdeira de um legado espiritual preservado contra todas as adversidades, séculos de silêncio, manipulações e distorções. Refletindo sobre isso, torna-se evidente que os sofrimentos e desafios enfrentados não são acidentais. São parte de uma herança de resiliência e aprendizado espiritual. Cada dificuldade superada, cada injustiça vencida, cada momento de manutenção da fé são elos na corrente que conecta a essa linhagem sagrada. Essa percepção possui um poder imenso, transformando a maneira como se vê o mundo. Torna-se claro que aquilo que muitos tentaram apagar, silenciar, não apenas sobreviveu, mas vive dentro de cada um. Esse conhecimento muda as ações, o posicionamento e a interação com outros descendentes da promessa. Serve também como um chamado ao autoconhecimento. Olhar para dentro significa desvendar talentos, dons e vocações que podem ter sido suprimidos pelo tempo, mas que estão presentes na alma, herdados de uma linhagem que sempre guardou a fé e a conexão com o divino. Talvez se sintam dons de liderança, capacidade de cura, sensibilidade espiritual ou intuição para os quais não havia explicação. Essas são as marcas do DNA espiritual da linhagem, as impressões de Yahweh, preservadas ao longo das gerações, mesmo quando as tradições foram quase apagadas. A memória histórica do papel proeminente de um determinado povo no plano divino foi praticamente apagada da consciência coletiva. O reconhecimento desse fato torna-se o ponto de partida para a restauração não apenas da história pessoal, mas também do rico legado de um povo que, ao longo dos séculos, desempenhou um papel fundamental na história espiritual da humanidade. A consciência dessa verdade leva inevitavelmente à pergunta: eu faço parte dessa promessa esquecida? Sabe, a pessoa sente em si a força do espírito, possui dons especiais, uma espiritualidade profunda e uma fé inabalável que resistiu ao teste do tempo. A resposta é inequívoca. Sim, não é apenas um observador, mas um dos principais protagonistas. É um elo vivo que conecta-lhe uma antiga linhagem sagrada, um guardião da chama da fé capaz de despertar outros com seu exemplo. Essa questão tem não apenas um significado teórico, mas também um profundo valor prático, capaz de transformar a vida da pessoa. O reconhecimento de sua pertença a essa linhagem muda radicalmente sua interação com o mundo, sua posição na luta contra a injustiça, sua atitude em relação à espiritualidade e sua conexão com o propósito maior. Cada decisão, cada ato de coragem, cada momento de fé estão intrinsecamente ligados à história de uma linhagem que por séculos resistiu à opressão, à censura e às tentativas de aniquilação. A pessoa é portadora desse legado vivo, mesmo que ainda não o perceba em sua totalidade. Quando a pessoa começa a agir, ciente de seu papel, uma transformação ocorre. A fé se fortalece, a autoestima aumenta, a conexão com o divino se torna palpável e a capacidade de mudar o mundo ao seu redor cresce exponencialmente. Esse despertar espiritual concede liberdade, restaurando a pessoa ao lugar que sempre lhe pertenceu por direito. Um descendente direto da promessa divina, um portador da verdade que resistiu ao teste do tempo e a inúmeras tentativas de erradicá-la. Se o leitor chegou até este ponto, examinando cuidadosamente cada palavra e cada revelação sobre a linhagem sagrada de Yahweh e a conexão das pessoas negras com o divino, isso atesta sua sincera dedicação à verdade e ao desejo de despertar a consciência espiritual.